Bom dia, Júlia Lima, minha aluna que sabe muito de geografia, adora geografia. Vamos lá, galera, bom dia para todos. Bom dia, Gabriel, bom dia, Yasmin. Bom dia, Lembrei, Ti. Júlia. Bom dia, Stephanie, Pedro, Ana Bárbara, Rebeca, Breno. Quem eu estou vendo aqui, quem eu não vi Bom também, dia. bom dia para todo mundo. Vamos Bom lá, dia, Ti. pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, tá? Vamos lá, vamos recomeçar. Galera, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar fazer com vocês a mesma coisa que eu fiz aqui com a turma 82. Eu acabei de sair de lá. O que que acontece? Deixa eu explicar rapidamente para vocês aqui. Como nós ficamos aí 2 semanas sem as nossas aulas, pelo menos eu, né, fiquei 2 sextas-feiras aí sem as aulas, eu tô com receio de ficar com o meu conteúdo atrasado. Por quê? Porque esse bimestre, a princípio, ele termina em abril e daqui a pouco vai estar chegando aí calendário de prova, vai estar acontecendo um monte de coisa, e esse capítulo aqui, o capítulo 2 que eu estou pretendendo entrar com vocês agora, ele é muito grande. E eu sei que nós temos alguns exercícios que ficaram para casa e precisam ser corrigidos. Então, eu vou combinar com vocês o seguinte aqui. Eu vou entrar agora no capítulo 2, prestem atenção. Os exercícios que nós temos pendentes para que sejam corrigidos, eu vou corrigir. Eu não vou corrigir agora. Eu vou avançar com vocês com o conteúdo do capítulo 2, tá? E aí, assim que a gente estiver terminando ou tiver terminado o capítulo 2, a gente volta na correção desse exercício, porque o mais importante é ele estar corrigido antes da prova de vocês. Então, isso aí pode ficar tranquilo que antes da prova, todos os exercícios estarão corrigidos. Porque se eu for corrigir os exercícios que estão pendentes agora, eu vou perder um tempinho e como a gente está, assim, não estamos atrasados, mas podemos ficar. Eu vou fazer dessa forma, tá? A outra turma entendeu, correu tudo bem, a gente conseguiu avançar bastante já com o conteúdo e vamos tentar fazer a mesma coisa aqui, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá bom, galera? Alguma dúvida em relação ao que eu falei? Não, não. Tranquilos? Tranquilos? Vamos lá então. Galera, então olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou começar o capítulo 2. Eu queria que vocês ficassem com o livro de vocês, só para que vocês se orientem, a partir da página 392, tá? Tá escrito assim, a dispersão do ser humano pelo planeta. É o capítulo 2, repetindo, página 392. Tá bom? Vamos lá? Esperar vocês aí se localizarem, se situarem. Página 392, tá bom? Vamos começar então, galera. Vamos lá, que daqui a pouco tem um recreio aí, ver se a gente consegue dar uma avançada aqui. Bom, pessoal, a gente está começando um capítulo que esse capítulo ele vai abordar a presença, vai começar a falar da presença, né, do homem no planeta, no espaço geográfico. O capítulo anterior é um capítulo que falava basicamente aí das transformações que ocorreram aí no nosso planeta, mais voltada para as questões físicas, questões relacionadas aí a tectonismo, vulcanismo, ou seja, as transformações de ordem natural que ocorreram ao longo do tempo, né, no nosso planeta, formação de continentes, tudo isso aí. Lembrando que foi esse capítulo 1, na verdade, é algo que vocês já viram, vocês podem até não lembrar, não é mais, com certeza lá no sexto ano vocês já devem ter trabalhado isso, então foi mais um capítulo de revisão, tanto que nas aulas, à medida que eu ia trabalhando no assunto com vocês, alguns alunos iam lembrando de algumas coisas sobre o assunto, então não era nenhuma novidade. Esse aqui também de repente vai abordar algumas coisas que talvez vocês já devem ter trabalhado até em história. Pode ser que não, mas história também costuma trabalhar com esse início, pelo menos aqui do conteúdo. Então, assim, dispersão do ser humano pelo planeta. A gente sabe que hoje o termo sedentário, vamos dizer assim, você já deve ter ouvido falar a palavra sedentário, o termo sedentário é muito utilizado para definir pessoas que não fazem exercício, não praticam atividades físicas, pessoas que não se movimentam muito. Não está errado,
mas a essência do termo sedentário, ela se dá justamente com relação ao indivíduo que tem um local fixo para viver, ou seja, um indivíduo que mesmo se deslocando para determinados locais, ele retorna para o seu local de moradia, onde ele tem ali uma moradia fixa, tá? E a gente tem que entender que hoje a maior parte da população no mundo ela é sedentária, porque a maior parte da população vive em determinados locais fixamente, fixou moradia em determinados locais. Todos vocês têm a casa de vocês, onde vocês saem, vocês vão à escola, vocês vão em outros locais, mas vocês retornam à casa de vocês. Só que no início, quando o homem moderno, o Homo sapiens, ele começa o seu processo de evolução, não é que ele começa, quando ele está em pleno processo de evolução, ele não era sedentário, ele era um nômade. O que isso significa? Você já deve ter ouvido falar. Ele era aquele indivíduo que ele vagava, ele ia de um local para outro, ou seja, era um homem que buscava no planeta, né, aquelas áreas, aqueles locais onde as condições de vida para ele fossem mais favoráveis. Então, os nossos ancestrais, eles viviam assim, eles ficavam em um determinado local, um período. A gente sabe que no início, os nossos ancestrais, eles eram coletores, eles eram caçadores, eles não tinham o domínio da agricultura, eles não tinham, eles não domesticavam animais, então eles coletavam e caçavam. E, claro, precisavam de água também. Então, aonde eles encontravam isso em abundância, eles ficavam um período. A questão do clima também muito, também tem que ser dito. Aqueles locais onde o clima fosse mais favorável, eles ficavam mais tempo. Se o local fosse muito frio ou muito quente, isso aí acabava não atraindo ou a fazer com que eles evitassem esses locais. Mas o homem, ele fazia isso. Ele fazia esses deslocamentos em busca da sua sobrevivência. E aqui nesse mapinha da página 392, se vocês observarem, nós temos um mapa aí da dispersão humana pelos continentes. Durante muito tempo, durante muitos séculos, as informações que eram passadas para as pessoas é que o homem, a história da humanidade tinha começado no continente europeu. Por que isso? Porque os países europeus, eles durante muito tempo, né, eles dominaram aí outros países, a gente sabe, estabeleceram colônias. Então, os estudos científicos estavam muito voltados para os seus interesses. E a história também que era passada para outros povos no processo de colonização era uma história que favorecia também, deveria favorecer os seus interesses. Só que com o passar do tempo, os estudos foram avançando, outros países também conseguiram avançar em seus estudos, e essa questão do continente europeu ter sido pontapé inicial caiu por terra, porque descobertas foram feitas e assim com indícios muito fortes de que na verdade o início desse processo aí de dispersão, pontapé inicial, foi dado lá no continente africano. Por quê? Porque os fósseis mais antigos encontrados recentemente, dos nossos ancestrais, foram encontrados lá no continente africano. Então, provavelmente, claro, isso tudo é a informação que nós temos hoje. Informação, ela pode mudar. Daqui a pouco aparece um cientista aí que vai vir com uma novidade e tudo que se acredita hoje que seja a verdade absoluta, pode mudar. Então, e esse termo verdade absoluta não é bom nem ser utilizado, porque não existe verdade absoluta, ainda mais em estudo científico, porque o que é verdade hoje pode ser uma mentira amanhã. Mas o que nós temos hoje de informação realmente científica comprovada é isso, é que o homem, ele teve esse surgimento aí, pelo menos o Homo sapiens, né, a nossa espécie que evoluiu no continente africano, e foi se espalhando aí pelo mundo. Chegou aqui na América, nós temos aí algumas teorias, né, sobre a chegada do homem no continente americano. Nós temos a passagem
pelo continente europeu, né? Nós tínhamos ali o Estreito de Bering, que nas últimas glaciações, na última glaciação, hoje aquilo ali é mar, mas era congelado. Então, havia uma passagem congelada entre a Europa e a América. Então, povos provavelmente da Ásia, que eram esses nômades, vagando, chegaram ao continente europeu, e a partir da Europa conseguiram chegar no continente americano e foram se espalhando pelo continente. Existem outras teorias hoje também de povos da região da Oceania e teriam chegado aqui no continente americano através de embarcações. Então, na verdade, existe muita teoria, mas, de fato, a gente tem que entender, para nós aqui, o mais importante é que, independente do surgimento ou da origem dos povos, o fato é que essa dispersão pelo espaço geográfico mundial foi muito importante, porque à medida que o homem ele foi se espalhando, ele foi povoando, porque isso era interessante. Não era assim, o mesmo grupo ia para um lugar, depois esse mesmo grupo ele saía, não era assim. Esses grupos, as pessoas tinham filhos, os grupos cresciam. Então, à medida que eles iam avançando, claro que alguns se movimentavam, mas outros ficavam naqueles locais. E aí, isso foi fazendo com que os locais fossem sendo povoados. Que fique bem claro, isso é um processo que foi muito lento, muito demorado, não foi da noite para o dia. Mas é importante que, assim, no momento que o homem ele faz esse deslocamento, ele é um nômade. Mas ele vai evoluir com o tempo, mesmo sendo esse nômade, ele vai começar a observar, no meio dessas viagens que ele fazia, que algumas sementes de alimentos, de frutas, seja lá o que for que eles consumiam, ao cair no chão, elas começavam a brotar. Que alguns animais, se ficassem mais próximos dos seres humanos, esses animais poderiam ser domesticados. Então ele começou a observar isso. E aí, a partir dessas observações, ele começou a perceber que ele podia se fixar em determinados locais. Ele não precisava mais estar indo de um lugar para outro em busca de alimentos. É claro, esse local escolhido por ele deveria oferecer boas condições para que ele se fixasse ali. Água, deveria ter água, porque não poderiam viver sem água. Com relação à agricultura, o solo deveria ser um solo bom para a prática agrícola. Enfim, a questão climática deveria ajudar também. Não podia ser um lugar nem muito frio, nem muito quente, enfim. Isso tudo ele observava. E, a partir disso, ele começou a se fixar em determinados locais e passou a ser um sedentário. E no momento em que ele se fixa naquele local, ele vai aprimorando as suas técnicas de trabalho, ele vai aprimorando a sua forma de trabalhar a terra, de lidar com os animais, vai criando ferramentas novas, ou seja, ele vai evoluindo no processo de realização do seu trabalho. E essa evolução das técnicas de trabalho feitas pelo homem, elas foram muito importantes na transformação do local ocupado pelo mesmo. Tá bom, galera? E aí, indo lá para a página, já estou passando para a página 393, nós temos lá na página 393, assim, a construção do espaço geográfico pela ação do trabalho humano. Tá? Então, nessa página, tem uma definiçãozinha para vocês aí de espaço geográfico. Tá? Ali, não sei se vocês estão conseguindo ver em destaque aí, na cor amarela, está escrito da seguinte forma: damos o nome de espaço geográfico a todo espaço terrestre que tenha sido transformado por atividades realizadas pelo ser humano, com a finalidade de suprir suas necessidades. Então, todo local que tenha sofrido algum tipo de alteração feita pelo homem, esse local é um local onde
você pode chamar de espaço geográfico. E nós temos o espaço natural também. Você já deve ter visto isso no sexto ano. Espaço natural são aqueles locais, são aquelas áreas onde o homem não fez nenhum tipo de alteração, que estão praticamente intocadas. O homem até sabe que aquelas áreas existem. Na verdade, hoje praticamente não existe nenhuma área no planeta que não tenha sido mapeada. Ou seja, o homem conhece bem a superfície, pelo menos a superfície, né, do nosso planeta. Até porque hoje, com as imagens de satélites avançadíssimos que nós temos hoje, satélites muito modernos, dificilmente alguma coisa passa em branco quando se observa, né, a superfície do nosso planeta. Então, assim, existem ainda algumas áreas de espaço natural, mas a maior parte do espaço da superfície terrestre é espaço geográfico, que já sofreu algum tipo de mudança feita pelo homem. Tem até alguns locais que você olha hoje, eu até estava falando com outra turma, tem locais que você vê assim, uma floresta, e você, a princípio, pensa assim, é uma área de floresta nativa, é um espaço natural. É um espaço natural, entre aspas. Hoje pode até ser chamado de espaço natural, mas não é um espaço natural na sua essência. Por quê? Aqui no Brasil isso é muito comum. Tem muitas áreas que no passado eram utilizadas para agricultura. Na Floresta da Tijuca mesmo, se você andar no meio da floresta, lá você ainda vai encontrar, tem pessoas que encontram pés de café, numa época onde ali no Rio de Janeiro, na parte central do Rio de Janeiro, algumas áreas eram utilizadas como plantação de café. Aí hoje, você olha lá a Floresta da Tijuca, você vê realmente a mata se recuperando, Mata Atlântica, aquela coisa toda, mas aquele local tem uma vegetação, hoje tem um espaço que se recuperou, mas ele já sofreu alteração pelo homem. Se recuperou, mas já foi alterado. Então, mesmo dando a impressão de que é um espaço natural, aquele espaço ele já foi alterado, ele sofreu algum tipo de mudança. Então, hoje, praticamente, boa parte do que nós temos aí de superfície no planeta já foi alterada pelo homem. É claro, existem alguns locais onde a alteração não foi feita porque as condições climáticas atrapalham e também porque não é interessante. Dá alguns exemplos aqui. Algumas áreas de deserto. Pô, o cara vai para uma área de deserto que só tem areia. Tá? Você não tem nenhum atrativo, pelo menos na superfície. Você pode até encontrar algum atrativo no subsolo, mas a princípio você não tem. O clima não ajuda. Então, por que eu vou alterar esse local? Até porque não tem muita coisa para ser alterada naquele local. A mesma coisa, áreas onde as temperaturas são muito baixas, nos polos, né? Polo Norte, Polo Sul. Se bem que no Polo Norte, você tem lá no Ártico várias cidades, né? Que se desenvolveram em locais onde a temperatura é muito baixa. As pessoas se adaptaram a viver em locais como esse. Mas também são locais onde os atrativos não são muito grandes. Né? Então, isso aí faz com que alguns locais que você veja hoje, que são espaços naturais, são como eram no passado, porque o homem não viu interesse em ocupar aquelas áreas ali. Tá bom, pessoal? Aí vamos seguir aqui adiante, já vou partir lá para a página 394, tá? Rapidinho aí, onde nós temos lá nota escrito da seguinte forma: a evolução das técnicas e ampliação das transformações no espaço geográfico. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos algumas imagens aí que mostram justamente essa evolução técnica, né? Principalmente na agricultura. Nas duas primeiras imagens, né, vocês vão observar uma agricultura praticada de forma muito rudimentar. O que é uma agricultura rudimentar? Agricultura tradicional, onde se utiliza muito o trabalho braçal, onde se utiliza muito a força, né, da atração animal, né, ou seja, os animais são utilizados no auxílio à atividade agrícola. Isso é muito interessante também, porque o uso de animais, por mais simples que pareça, foi uma evolução técnica também na agricultura. Porque no início, quando o homem começou a praticar a agricultura, ele usava basicamente as suas mãos.
ele cavava com as próprias mãos, porque as ferramentas não eram, não tinham sido desenvolvidas ainda, ele vai desenvolver as ferramentas com o passar do tempo. E aí, à medida que ele vai domesticando os animais, aqui no caso o cavalo, os bois, por serem animais grandes, animais fortes e domesticados, são animais que acabam se tornando dóceis, e o homem observou que esses animais, a força deles, poderia ser utilizada na prática agrícola, na prática da agricultura. E ele passou a utilizar os animais nessa atividade. Só que aí, vocês podem ver que na parte de baixo, nas duas imagens aí abaixo dessas duas primeiras, vocês vão ver que em uma delas é onde a gente tem a foto em preto e branco, ainda temos alguns equipamentos que ainda utilizavam a força dos animais. Mas aí, na foto ao lado, você já vê aí uma máquina agrícola moderna, que é muito utilizada hoje. Então, a agricultura, ela passou por essa evolução, assim como outras formas de trabalho, outras técnicas de trabalho. E é importante que se diga, à medida que as técnicas vão evoluindo, o espaço geográfico vai sendo cada vez mais transformado. As mudanças vão se tornando cada vez maiores, cada vez mais evidentes, cada vez mais visíveis, mais fortes. E, no caso, o surgimento de máquinas, né, a atividade industrial foi fundamental para esse processo, sem dúvida nenhuma, vai ser aí, vai começar, né, vai ser o período onde as mudanças no espaço geográfico vão se tornar cada vez maiores, porque para construir uma máquina como essa daqui, você vai precisar de muitos recursos naturais, e esses recursos naturais vão ser retirados aonde? Das áreas naturais. Então, a evolução técnica do homem, ela foi importante, ela é importante, mas, ao mesmo tempo, à medida que o homem foi evoluindo, infelizmente, o espaço onde ele vivia, né, foi sendo cada vez mais degradado, foi sendo cada vez mais destruído. Infelizmente, isso aí foi digamos assim, uma desvantagem, né, no processo de evolução aí. E é claro, no passado, né, o homem não existia essa questão de consciência ambiental. Ou seja, o cara tirava o que ele precisava da natureza, ele não estava nem aí com as consequências, essa questão de aquecimento global, de poluição do ar, de desmatamento, nada disso era trabalhado, nada disso era falado. Essas questões ambientais, elas só começaram a ganhar força no século XX. Isso aí não vou dizer nem no início, na segunda metade do século XX, que o homem, com a sua evolução técnica e científica, começou a observar que algumas coisas no planeta estavam mudando. E as mudanças que estavam ocorrendo no planeta eram justamente devido à ação humana, ou seja, as alterações tão necessárias para que a nossa vida se torne uma vida melhor, uma vida mais confortável. Essas ações estavam se tornando as responsáveis por mudanças ruins no nosso planeta. Então, isso aí é algo muito novo. Hoje, nós temos essa consciência, mas durante séculos e séculos, o planeta foi sendo degradado, o planeta foi sendo alterado, foi sendo modificado, sem que houvesse esse tipo de preocupação. Então, muitos dos problemas que nós temos hoje, problemas ambientais principalmente, esses problemas se devem a esse período, onde essas alterações que foram importantes, que fique bem claro, essa evolução ela foi muito importante, mas o homem vem pagando aí um preço muito grande até os dias de hoje, e mesmo com as informações que a gente tem hoje, tem muita gente que ainda diz que isso aí é bobagem, que tem que se explorar mesmo o meio ambiente, que essa história de aquecimento global, isso, aquilo outro, que é tudo conversa fiada, e na verdade não é, né? Mas infelizmente tem pessoas que pensam assim. E aí, pessoal, voltando aqui, na página, já estou na página 395, o que nós temos aqui? Nós temos algumas imagens lá em cima, né? Tem lá, só a primeira frase aqui que eu vou ler: o século XVIII foi um período histórico marcante para a humanidade. Por que o século XVIII foi importante? Porque foi no século XVIII
que a atividade industrial ela vai se desenvolver, mas principalmente, né, lá no continente europeu, depois vai para o continente americano, mais precisamente nos Estados Unidos, e no século XIX começa a se espalhar mais por outros países, mas o século XVIII foi fundamental, porque a atividade industrial, além dela se desenvolver, ela começou a evoluir de forma muito rápida. E, assim, a população mundial também estava crescendo. A população mundial começa a crescer. Então, a necessidade de produção, de aumentar a produção, ela acabou fazendo com que a retirada de recursos naturais se tornasse cada vez maior. Só que isso, de certa forma, fez com que o homem buscasse cada vez mais novas formas, novas tecnologias de aumentar a produtividade. Então, ele criou uma máquina que aumentava a produção dele, ou seja, ele, com uma máquina ele conseguia produzir, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 100 pares de tênis. Só que aquilo ali, com o tempo, passou a ser pouco. Então, ele começou a buscar máquinas aí, tentar produzir máquinas que produzissem o dobro, o triplo. Então, ele começou a investir o quê? Começou a investir em tecnologia, em ciência, estudos. Ele pegava lá as pessoas e falava, olha só, eu vou pagar vocês aqui, mas eu quero que vocês tentem desenvolver uma máquina mais moderna, tá? Uma máquina mais avançada. E isso aí em todos os setores, isso aconteceu em todos os setores. Por quê? Porque o homem ele passou a buscar o quê? Uma produtividade cada vez maior. E aqui na página 395, existem algumas fotos aí que mostram, né, essa evolução. Mas, ao mesmo tempo, nós temos contrastes nesse processo de evolução. Ao mesmo tempo que você tem países, você encontra sociedades onde esse avanço ele é muito visível, você percebe isso, outros países acabaram ficando para trás. Esse avanço técnico, esse avanço tecnológico, ele não acompanhou o ritmo que deveria ser acompanhado. E aí, eles acabaram ficando à margem desse processo aí. Então, você tem países onde a tecnologia é muito avançada em todos os setores, praticamente, e países onde essa tecnologia está muito fora da realidade das pessoas. Então, a evolução técnica científica, que fique bem claro, ela está presente no mundo, nas sociedades, mas não é para todos. Existem vários países, é muito interessante, parece até que você está em outro planeta. Porque quando você pega lá, vou dar um exemplo, você vai para o Japão, tá? Que é um país onde essa questão de tecnologia, de equilíbrio, né, com o meio ambiente é algo muito presente na sociedade. Você vai para lá e aí você vê a forma como as pessoas vivem naquele país. Aí você sai do Japão, aí você vai para algum país da América Latina, que é algum país vizinho nosso, poderia ser até o nosso, tá? Porque o Brasil, por ser um país muito grande, o Brasil é um país de contrastes. Nós temos uma parte do Brasil onde as pessoas vivem bem, onde as pessoas vivem em condições muito semelhantes a de países ricos desenvolvidos. Mas aqui nesse mesmo país você tem pessoas que vivem em condições semelhantes às dos países africanos com piores condições sociais. A gente tem isso no nosso país. Mas no mundo também é assim. Você sai do Japão, você vai para um país africano, um país da América Latina, até um país asiático, cara, a distância, outro país asiático, né? Porque o Japão também está na Ásia, mas a distância é absurda entre esses países. Vou dar um exemplo na Ásia mesmo. Você sai do Japão e vai para a Mongólia, caramba, são situações, são abismos que separam um país do outro. Então, isso aí é algo que tem que ser dito também. Porque quando a gente fala em evolução técnico-científica, a gente não pode achar que isso aí foi generalizado. Não. Isso aí alcançou, graças a Deus, alcançou uma boa parte do mundo. Algumas sociedades estão tirando proveito disso, mas outras estão à margem. E muita coisa precisa ser feita, porque se as coisas continuarem como estão, a tendência é que as desigualdades aí aumentem com o passar
do tempo, aumentem mais do que as que já existem, tá? Então nós temos isso aí, nós temos aqui algumas imagens, né, contrastes, uma mocinha ali usando, se não me engano, um caixa eletrônico, aí tem uma senhora lá fazendo alguma coisa aqui numa roda ali que parece ser um forno, sei lá o que é isso aí, então, ou seja, uma técnica, ao mesmo tempo que você tem a tecnologia sendo utilizada em alguns países, você tem um trabalho arcaico. Aí aqui embaixo que é muito interessante, né? Agricultura, né? Você tem locais aí onde a tecnologia chegou no campo. Hoje você tem lá máquinas super poderosas que você consegue prever aí, organizar a sua atividade agrícola com muita precisão. E ao mesmo tempo você tem uma atividade agrícola que é praticada como era há 200, 300 anos atrás. Vocês veem como que os contrastes são muito presentes em nossa sociedade. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma observação? Ninguém? Pessoal, olha só, vamos fazer o seguinte então. Eu vou pedir para que vocês tentem fazer rapidamente, vou marcar aqui 10 minutos, ou então esse período aí antes do recreio, nosso intervalo, só as páginas 396 e 397, tá? Rapidinho, eu queria que vocês tentassem fazer agora, porque eu vou corrigir com vocês esse exercício e a gente já entra na segunda parte do capítulo, tá? Então, tenta fazer aí, rapidinho, exercício super tranquilo, página 396, 397, as respostas desses exercícios estão nessas páginas que a gente acabou de ver, né, nas páginas anteriores. Algumas respostas aqui de algumas questões são respostas pessoais, tentem fazer com as palavras de vocês, mas se vocês não conseguirem, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, eu vou corrigir com vocês, tá? Então, vou aproveitar esses minutinhos antes do intervalo aí, vamos tentar fazer. Eu estou aqui, qualquer dúvida, pode me perguntar, tá? Vamos lá então? Página 396 e 397. Oi, Yasmin. Tio, vai fazer a correção depois do recreio? Vou, provavelmente, mas se vocês puderem começar a fazer agora, que aí quando a gente voltar do recreio, eu já mando a Já corrige correção, tudo. Tá bom. tá bom? Tá, Vamos lá então, valeu. vamos lá, porque ainda tem tempo. São 9h44 ainda, dá tempo. Qualquer dúvida, só chamar que eu estou aqui. Vamos lá, pessoal, vamos tentar fazer. Vamos lá, hein? Tem tempo aí.
Estão conseguindo fazer? Tem alguém que está com dúvida aí? Alguma dúvida? Tem que tentar fazer, galera. Vamos lá, hein? Mas se tiver com dúvida, pergunta. Essa número 2 aí, de repente vocês vão ficar com dúvida nela. Foi uma das questões que eu falei aí que vocês têm que tentar bolar aí a resposta com as palavras de vocês, tá? Mas volto a dizer, se não conseguir, não tem problema não.
Pessoal, vamos fazer o seguinte, atenção aqui. Vou estar liberando vocês aí já pro intervalinho de vocês, tá? Aí vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho aí, vai lá, bebe uma água, come alguma coisa, e quando for 10 horas, eu volto e a gente já corrige esse exercício, tá? E vamos continuar com o conteúdo, tá bom? Então vamos dar uma paradinha, vamos respirar um pouquinho aí, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Até daqui a pouco. Valeu. Tá bom.